Muito bem, estamos às 7 horas da manhã, gente. 7 horas da manhã, hora daquele cafezinho gostoso, muita gente nos assistindo. Obrigado a esses milhares e milhares de acrianos que todos os dias nos prestigia, não é? Todos os dias essa gente está conosco, nos acompanhando, as informações que nós repassamos. Obrigado mesmo. Eu havia anunciado na virada do bloco o nosso entrevistado desse primeiro bloco de entrevistas aqui no Bom Dia Rio Branco. Eu tenho a honra de apresentar para você o meu querido amigo pessoal e também um grande advogado, doutor Sanderson Moura, que está conosco. Tudo bem, doutor Sanderson? Tudo bem, Floriano. Bom dia. Bom dia, é um prazer, uma alegria estar aqui no seu programa. Pois é, e quando se traz cultura, quando se traz informação, quando se traz assuntos e eventos da ordem desse que o senhor está trazendo aqui, a nossa alegria é muito grande, porque nós estamos, de alguma forma, ajudando a transferir e multiplicar conhecimentos. Isso é muito legal. Então, hoje, nós temos a confirmação, e eu já fiquei sabendo, nosso pessoal de produção já conversou comigo, sobre o lançamento de um livro importante para a nossa sociedade, importante para todos, que trata de oratória, que trata de filosofia. É isso mesmo? É isso, trata de dois temas, oratória relacionando a filosofia. Ou seja, o livro ele ensina a arte de falar bem por meio dos grandes filósofos, dos grandes pensadores da antiguidade grega, romana, da antiguidade clássica, trazendo isso para o nosso dia a dia, para que o jovem possa se expressar melhor, falar melhor, ter um espaço melhor no mercado de trabalho. E é um livro que é amplo, ele é dirigido ao jornalista, ele é dirigido ao político, ao advogado, ao líder, ao empreendedor, porque todos nós precisamos se expressar e ter a capacidade de falar os nossos pensamentos com talento para que a pessoa possa entender. Então, um ponto central, falar bem. A arte de falar bem que nós chamamos de oratória, que nasceu na Grécia Antiga. A filosofia também nasceu na Grécia Antiga. Então, a gente relaciona a arte de falar bem com filosofia, que é essa capacidade de falar com conteúdo, com sabedoria, com objetividade, com clareza. Doutor Sanderson foi buscar longe, viu, gente? Foi buscar longe, foi buscar exatamente na fonte, é o que a gente diz. Na fonte do pensamento ocidental. É verdade, foi buscar na fonte. Aqui nós temos, por exemplo, o que é ser um intelectual. O que é ser um intelectual? E o legal é a parte didática do livro, porque você pode abrir em qualquer página e ler aquele tema, não é isso, doutor Sanderson? São 152 textos de leitura rápida. Qualquer parte do texto, qualquer parte do livro você abre e tem lá um texto que se refere a alguma parte da oratória ou da filosofia. Eu cito nesse livro mais de 152 outros livros que a pessoa também, se quiser conhecer pode a bibliografia, pode acessar, comprar, adquirir, fazer a sua própria biblioteca, que é importante o jovem se qualificar e principalmente por meio da leitura. O jovem que quer ser um bom juiz, um bom promotor, um bom advogado, um bom político, ele precisa necessariamente da arte de se expressar bem. Isso isso vem da nossa tradição ocidental. Aquela pessoa que desperta para a arte de falar bem, ele já se destaca em relação às outras pessoas. E existe modernamente uma revalorização da arte de falar bem, uma revalorização da filosofia. E nós precisamos também dessa oratória com filosofia na política, para auxiliar a nossa sociedade a chegar a patamares melhores de ordem, de civilização, de organização. Nós falávamos nos bastidores. Gente, tem discursos de parlamentares, e eu estou falando de Brasil, que eu vou te falar, viu? Dá desgosto. É difícil, viu? E tem também discursos de parlamentares, verdadeiros tribunos. Eu conheço gente aqui no Acre, doutor Sanderson, e nós falávamos sobre isso, que você para assistir, e se você passa 15 minutos ouvindo, você quer passar 20, de repente passa 1 hora, porque o bom orador é isso, não é? O bom orador tem presença de palco e ele, de alguma maneira, ele impressiona os seus ouvintes. E o predispõe, não é cansativo. Não é cansativo, e predispõe a ouvir. Por quê? Porque ele tem conteúdo e ele tem objetividade naquilo que ele fala. Então, ele consegue encantar a mente do ouvinte e trazer para o aqui e agora, para aquele momento. E a pessoa ficar, então, observando, prestando atenção e seguindo as ideias do orador. Oratória, nós temos vários tipos, né? Oratória política, que você falou aí, a oratória forense, a oratória militar, a oratória jornalística, a oratória empresarial. É uma só oratória, mas ela se ramifica, ela é aplicada em vários setores da nossa vida. Então, muitos jovens hoje me procuram pedindo orientações nesse campo
E para mim é uma satisfação ver grande parte desses jovens estudantes interessados na arte de falar bem. O que é que adianta a pessoa conhecer tanto e na hora de falar não ter condições de expressar o que sabe? É verdade. Ele precisa falar bem. Nós temos, por esse Brasil afora, eu nunca cito exemplo regional, até porque a gente não vai constranger ninguém, mas às vezes se fala assim, olha, é muito inteligente esse professor, esse mestre, sabe tudo, só que na hora de transferir o conhecimento, aí vem a questão da oratória com filosofia, vem a questão da fala, e o que mais me impressiona é que o livro, ele está direcionado tanto para o júri, na advocacia, mas na vida secular é importante, não é? Na vida, do dia a dia, nas relações pessoais, de trabalho, nas relações profissionais, nós precisamos saber se comunicar. O discurso, a oratória não é só subir num palco, num púlpito, numa igreja. Nós estamos aqui falando da oratória forense. A oratória também é o dia a dia das relações, a capacidade de se comunicar, de se fazer entender, a capacidade de ser amistoso com as pessoas. Tudo isso envolve a arte de falar bem, a arte da conversação. Às vezes as pessoas são até criticadas por isso, não é? São criticadas por isso. Por essa forma amistosa de se comunicar, de falar, mas faz parte, gente. Faz parte, é muito legal. Doutor Sanderson, eu queria que o senhor falasse um pouco, nós iríamos nos aprofundar muito, porque esse livro tem um significado muito especial, principalmente para a juventude, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre o lançamento do livro. Acontece hoje, então? O lançamento acontece hoje. Quero fazer um convite a você, estudante, jovem, a você que tem interesse por esse tema, oratória com filosofia, que possa comparecer, é livre, o público também, pode levar aí a juventude, os adolescentes, as crianças para prestigiar esse evento. Hoje, às 8 da noite, na FADISE, que é a Faculdade de Filosofia da Diocese, Faculdade Católica de Filosofia, ali ao lado da Saudosa Maloca, na Avenida Getúlio Vargas. Não tem quem não saiba onde é a Saudosa Maloca. Ali funcionou o centro diocesano, algo nesse sentido? Isso, ali funciona o centro de línguas também, mas funciona a Faculdade de Filosofia e de Teologia da Igreja. A FADISE, que está inclusive com vestibular em aberto para quem tem interesse em fazer filosofia e em teologia e que está nos auxiliando no lançamento desta obra também. A Escola de Atenas, que é uma organização que nós temos onde ensina oratória com filosofia, está também fazendo parte desse lançamento, e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, porque hoje nós temos a honra de parabenizar você, advogado ou advogada criminalista, pelo nosso dia. Profissionais importantes na defesa dos direitos humanos, na defesa da dignidade da pessoa humana, na defesa da Constituição. Muitas pessoas criticam o advogado, mas só sabe da importância de um criminalista aquele que precisa de uma presença na hora da necessidade. Então, o advogado criminalista é uma profissão muito antiga na humanidade e continua sendo fundamental na defesa da democracia e das liberdades públicas. Eu não poderia deixar de fazer uma citação aqui no nosso programa para que o telespectador possa lembrar e se recordar de um júri que eu acompanhei, um júri importante. E eu estou falando aqui do trabalho do Dr. Sanderson Moura, como advogado criminalista, na defesa de Hildebrando Pascoal. E eu acredito que, se esteja fresquinho na sua memória, foi um marco na sua vida, um divisor de águas, não? Isso, um divisor de águas, porque é um júri que a gente considera, para os criminalistas, para a história dos criminalistas, um júri célebre, de repercussão nacional. E para mim foi um desafio, ainda jovem, aceitar fazer a defesa do Hildebrando Pascoal, realizar um bom trabalho, ser reconhecido pela sociedade por o trabalho que foi desenvolvido num momento difícil que Realmente. era. Hoje qualquer pessoa no Facebook faz uma defesa do Hildebrando Pascoal, mas na época as pessoas jogavam pedra, criticavam, e precisava ter uma determinada disposição para aceitar a defesa e realizar com independência esse trabalho no Tribunal do Júri, prestigiado nacionalmente, e graças a Deus também me auxiliou nesse trabalho de consolidação como advogado criminalista, além de ter cumprido meu papel de defender o ser humano, de ter tirado os excessos da causa, de ter mostrado a causa no seu devido tamanho, sem exageros, e a sociedade soube muito bem sopesar isso, e daquele júri para frente, ela pôde dimensionar o tamanho real da causa. Muito bem. E quem julgou, 7 horas e 10 minutos, a hora certa para você, e quem julgou, quem esteve ali, sabe que poderia ter sido tudo bem diferente
se não houvesse uma defesa no nível em que aconteceu aquela defesa. Nós sabemos disso. Então vamos reforçar o convite, doutor Sanderson, para o lançamento do livro hoje, ali na FADISE, hoje nós estamos comemorando com esse livro, Dia do Advogado Criminalista. É um momento cultural, às vezes as pessoas se dizem assim, não tem nada para fazer, dia de sexta cultural tem, tá aqui um livro que você pode levar a sua família, levar o jovem. É importante estar nesse ambiente de leitura, nesse ambiente de livros, nesse ambiente cultural. Você só tem a ganhar participando desse lançamento. O livro será vendido pelo valor de R$40 e será vendido os meus outros 2 livros lá também. E eu convido você para esse lançamento. Muito bem, agradeço a sua presença. Agradeço o livro também, viu? Muito obrigado. Inclusive, obrigado pela dedicatória. Você é uma pessoa que é um amigo que eu tenho, que eu respeito o seu trabalho de jornalista. Muito e quero obrigado. Oferecer para você esse livro, Oratória com Filosofia. Ao amigo Floriano Oliveira, com carinho, votos de uma vida feliz, Dr. Sanderson Moura. Ele é expansivo e extensivo também, eu não poderia deixar de citar, ao meu filho Luiz Gustavo, de 17, que se espelha no Dr. Sanderson Moura. Quero mandar um abraço especial, Luiz Gustavo, e que estará presente hoje, viu? Um jovem inteligente, e eu conto com a presença dele hoje lá no lançamento. Será expansivo a ele. Muito obrigado, bom trabalho e nos encontraremos, querendo Deus, à noite no lançamento do livro, ok? Obrigado, Floriano, grato. Vamos fazer um break, gente? Nós estamos às 7h12, não é isso? A gente faz um intervalo e volta daqui a pouco, porque ainda temos o que falar, o que conversarmos aqui no nosso Bom Dia Rio Branco. Já, já. Kung Fu, a arte marcial chinesa que trabalha o corpo e a mente. A Superliga Acreana de Kung Fu, em parceria com o Governo do Estado, informa que já estão abertas as inscrições para a escolinha de Kung Fu nos bairros. O Kung Fu é praticado por crianças, jovens e adultos. Venha você também treinar Kung Fu. Mais informações, acesse kungfuater.org.